Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa dos Pequeninos do Senhor. Como vocês já sabem, eu sou a Tim. E eu sou a Timzinha. E seremos as apresentadoras de hoje. Bom, hoje estamos no terceiro domingo da Páscoa, porque como vimos no programa da semana passada, a Páscoa, na verdade, corresponde a um período de 8 domingos, não somente um. E nesse terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho é sobre a terceira aparição de Jesus após sua ressurreição. E quais será que são os ensinamentos que tem no Evangelho de hoje que a gente pode colocar em nossas vidas? Mas antes de responderem, vamos às palavras iniciais do Padre. Olá, Padre Américo, bom dia! Bom dia, pequeninos e pequenões, as crianças que assistem e as crianças que vão participar desse programa do Pequenino do Senhor e as crianças que vão ouvir, em casa. Estamos no tempo pascal, que quer dizer passagem. Jesus passou dos sofrimentos e da morte para a ressurreição, uma vida nova. Então, todas as vezes que nós conseguimos vencer o sofrimento e vamos para uma vida nova de alegria, de paz, de convivência, de perdão, nós estamos fazendo a Páscoa, Então, celebrando nestes domingos a vitória de Jesus, a Páscoa, nós somos convidados a vencermos os sofrimentos e as pequenas batalhas da vida, Junto com nossos pais e nossos educadores. Então vamos iniciar celebrando este período em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora é com vocês, equipe de atores e atrizes, e com vocês, criança, para fazer a passagem. Obrigada, Padre Américo. Como sempre, o Bom Dia do Padre já nos traz uma paz, né, Timzinha? Sim, Tim, é muito bom começar assim. Agora vamos à leitura do Evangelho. Agora é com você, Nani. Olá, Tim! Olá, Timzinha! Olá, pessoal! Vou ler com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículo 1 a 19. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: "Vou pescar." Eles lhes disseram: "Vamos nós também contigo." Saíram e subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: "Jovens, acaso tendes algum peixe?" Responderam-lhe: "Não." Disse-lhes: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: "É o Senhor!" Simão Pedro, ouvindo dizer "É o Senhor", vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: "Trazei algum dos peixes que apanhastes." Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: "Quem és tu?", porque sabiam que era o Senhor.
Jesus aproxima-se, toma o pão e distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando era jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Esse é o evangelho de hoje. Agora é com vocês, Tim e Tinzinha. Obrigada pela leitura, Nani. Interessante essa terceira aparição de Jesus, conforme relata São João. Pedro, João, André, Tomé e Natanael foram pescar e Jesus aparece no lago. Por que será que Jesus pergunta para eles se eles tinham alguma coisa para comer, se Jesus tinha pão e peixe na brasa? Também tem um milagre, Tim. Os discípulos não tinham pescado nada a noite inteira e Jesus fala para eles lançarem a rede de novo. E aí eles pescam muitos peixes à direita. Mas o que será que isso quer dizer? E Tinzinha, Jesus não estava na água, mas em terra, à beira do lago. E tem outras passagens que Jesus está na água. Será que isso tem algum significado? E por que será que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele, Pedro, o ama? Nossa, quantas dúvidas, né? E realmente, Tim, mas acho que os convidados de hoje podem nos ajudar. É verdade, é hora de chamar a nossa família preferida, a família Rosa Amarelinha. Agora com vocês! Onde você está indo, Amarelão? Tô indo pescar, não tá vendo? Pescar? Você nunca pescou, você nem gosta de pescar. Eu não gostava, mas agora eu tenho que gostar. É o que Jesus quer que a gente faça. Ué, Amarelão, tá nervoso? Eu não, por quê? Ué, você não gosta de pescar, está indo pescar, só pode ser aquele ditado: tá nervoso, vai pescar. Então é isso, Amarelão, você tá nervoso? Nossa, nada a ver. Nossa, que confusão! Que papo sem pé nem cabeça! É, mas eu tô curiosa pra saber a confusão que o Amarelão tá fazendo. Pessoal, eu não estou nervoso. Então, por que você está indo pescar? Poxa, Amarelinha, parece que não prestou atenção no evangelho de hoje. Eu estou fazendo o que os discípulos fizeram. Estou vendo que aí vem confusão. Você tá fazendo o que os discípulos fizeram? Como assim? Ora, Rosinha, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, certo? Certo. Os discípulos seguiam Jesus, certo? Certo. Então, se eu fizer o que os discípulos faziam, estarei seguindo Jesus. Por isso eu estou indo pescar. Quem sabe até Jesus não aparece lá na beira do lago, igual no evangelho de hoje. Desisto. Nossa, Tinzinha, hoje o Amarelão se superou. Que confusão! De onde que ele tira essas ideias? Isso eu também não sei, só sei que hoje ele tá mais confuso que a gente. Eu acho que não é pra ser tão literal assim, tão a pé da letra, sabe? Como assim, Amarelinha? Olha só, esse não é o primeiro evangelho que fala sobre mar ou lago. Quando Jesus chamou pela primeira vez, Pedro estava pescando no mar. Tem também a passagem que Jesus anda sobre as águas do lago. E ainda a passagem que Jesus acalma a tempestade. Mas em todas essas outras passagens, Jesus está no mar ou no lago.
No evangelho de hoje, Jesus não está no lago, ele está na margem, ele está em terra. Ah, Amarelinha, essa é uma das nossas dúvidas. Será que tem algum significado Jesus não estar na água e sim em terra? E tem alguma coincidência dele estar fora da água após sua ressurreição? Pessoal, o mar e o lago simbolizam um mundo aqui, em que vivemos. Então, não é coincidência Jesus não estar no barco e isto ter ocorrido após a Páscoa, após a ressurreição. Calma aí. Os discípulos no barco, o barco no lago e Jesus na terra? O lago simboliza o mundo que vivemos. O barco simboliza a igreja e a terra, onde Jesus está e chama os discípulos. E a margem simboliza o céu. Entendi, mas não entendi. Entendi o que cada coisa simboliza. O lago, o mundo, o barco, a igreja e a margem do lago, o céu, mas não entendi nada do que tudo isso significa. Significa que Jesus ressuscitado, glorificado, está no céu, mas ele aparece para a gente, como apareceu para os discípulos. Ou seja, Jesus, mesmo no céu, está presente aqui neste mundo, assim como ele esteve presente para os discípulos. Que interessante, Amarelinha. E o que significa eles não terem conseguido pescar nada? Eles passaram a noite inteira na água tentando pescar e não pegaram nenhum peixe sequer. Foi só Jesus aparecer na manhã seguinte e falar para eles jogarem a rede direita do barco que eles pescaram muitos peixes. Muito interessante a pergunta, Tim e Tinzinha. Da noite do dia eu sei. Jesus aparece no alvorecer, no começo de um novo dia, ou seja, no começo de uma nova vida, da vida com Ele. Após uma vida sem Cristo, que é a noite, ou seja, a escuridão, vem um novo dia, uma nova vida. Isso mesmo, Amarelão. E os discípulos estão pescando, assim como Jesus falou para Pedro, quando o chamou pela primeira vez. Ele pediu para que Pedro fosse pescador de homens. Mas eles não tinham pescado nenhum peixe, tanto na primeira passagem quanto na de hoje. Isso mesmo. Ou seja, Rosinha, sem Jesus, nossas ações não geram frutos, não têm resultados. Jesus fez de Pedro e dos outros discípulos pescadores de homens, para pescar toda a humanidade. Pescar significa levar os ensinamentos de Cristo a todas as pessoas para acreditarem e seguirem Jesus. Então, Jesus Cristo pede a todos nós para levarmos os ensinamentos dele e convertermos as pessoas. Mas sem Jesus Cristo não conseguiremos converter ninguém. Por isso, ele aparece e está presente, nos dizendo o que temos que fazer e como temos que fazer. E o que a gente tem que fazer para estar junto de Jesus Cristo, na presença dele e poder fazer o que ele quer que a gente faça? Temos que fazer o que João e Pedro fizeram. Temos que ter a fé de João e a prontidão de Pedro. Quando Jesus aparece e pergunta, João, mesmo distante dentro do barco, logo reconhece Jesus. Nós também temos que reconhecer Jesus quando ele se manifesta em nossas vidas. Isso mesmo, e temos que ter a prontidão de Pedro, que ao escutar João falar que era o Senhor que estava na beira do lago, não pensou duas vezes e pulou na água, nadou até Jesus. Temos que ter caridade. Exatamente, a caridade que os discípulos tiveram ao entregar a Jesus os peixes. Nós também devemos entregar a Jesus o fruto do nosso trabalho e da nossa dedicação. Que legal, Amarelinha, que interessante. Então, os peixes são as pessoas que nós conseguimos levar o Evangelho de Cristo e que passam a seguir. Então, no Evangelho de hoje, Jesus nos pede para ter fé, caridade e prontidão, o que é amor. Não é que isso faz bem mais sentido do que realmente ir pescar? Agora que você entendeu, vamos guardar esse chapéu e essa vara de pescar? E vamos para a missa? Bora! Pessoal, às vezes a gente acha que o Evangelho só está relatando alguma coisa que ocorreu no passado.
Mas se a gente olhar mais a fundo, podemos ver que ele está repleto de ensinamentos. Como no evangelho de hoje, Jesus está glorioso no céu, mas ele também está neste mundo e ele aparece para todos nós de várias formas. Ele nos convida a agir, a jogar a rede para outro lado. Mas é preciso ter a fé de João. E a prontidão de Pedro. É preciso também amar Jesus e ensinar os outros a amarem Jesus. Que lindo, que maravilhoso, que isso fique em nossos corações. Agora chegamos ao final de mais uma edição, mas domingo que vem tem mais um Domingos Pequeninos do Senhor. Abraços e fiquem com Deus. Aproveitem esse domingo com a família e com Deus. Agora vamos às bênçãos finais do nosso querido padre e à partilha do pãozinho. Tchau, pessoal! Tchau! Que coisa boa, né? A cada domingo nós vamos aprendendo mais da vida de Jesus, de como nós podemos vencer o mal e fazer o bem, ou vencer a tristeza, as coisas que não prestam e ficar dentro de uma paz, de uma casa, de se sentir bem, porque nós vencemos a tristeza. Essa é a alegria da Páscoa. Então vamos agora receber de Deus a bênção para toda a nossa caminhada nestes domingos de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agora é com vocês caminhar pelas dificuldades e vencer, tá bom? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Laura. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Está fazendo o que os discípulos estão fazendo? Ora, Rosinha, nos tempos, nós temos que seguir o lago, o mundo, o barco, a margem e do lago e o céu. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.